Olá, bem-vindo ao Eletronicando. Eu sou o professor Ronaldo e esse é o quarto vídeo da nossa série sobre projetos de PCB. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como montar o esquema elétrico. A gente viu o que são nets, como renomeá-las, como deixar o título da net aparente, como fazer ligação entre os componentes, quando esses componentes estão realmente conectados e quando eles não estão conectados. Agora, para finalizar esse esquema elétrico, a gente vai corrigir os valores de alguns componentes e até a referência de alguns, que acabou ficando errado devido aos processos de copia e cola que eu utilizei bastante no vídeo anterior. E depois disso eu vou mostrar como gerar a lista de materiais. Perceba que eu abri aqui o meu arquivo de novo e o meu grid sumiu. Isso é normal no Eagle, tá? Então sempre que você abrir, você vai ter que ir lá e setar o grid novamente. Então eu vou colocar meu grid aqui novamente em on, dots e ok. E antes até de fazer essas correções que eu falei para vocês, eu vou fazer uma outra correção, que faltou colocar aqui uma parte do circuito. Uma referência de tensão que fica exatamente aqui. Eu vou copiar esse resistor aqui, R15, e colocar ele nessa linha. E aqui já aconteceu um erro interessante, inclusive. Tá vendo que o resistor R15, os terminais dele não estão encostando em nenhum dos pontos do nosso grid? Por que isso acontece? O grid aqui, configurado em polegadas, 0.1 polegada ou 2.54 milímetros, é diferente do que a gente trabalhou na aula passada. A gente trabalhou com 1.27 milímetros. Por isso que os terminais do resistor não estavam encostando. Então eu vou mudar aqui para 1.27, vou copiar aquele resistor de novo e a gente vê agora que todos os terminais encostam em um ponto do grid. Pronto, agora sim todas as ligações estão finalizadas. O que eu preciso agora é corrigir os valores de alguns componentes que ficaram errados. Então, para corrigir os valores, eu vou usar a ferramenta Value. Como eu vou corrigir de vários componentes, é mais fácil usar essa ferramenta. Eu vou só clicando sobre os componentes e dando valores para eles. Eu vou começar por aqui, pelo nosso conector JP2. Esse conector JP2 é onde a gente vai ligar o nosso emissor. Então, eu vou chamar aqui de emissor IR. E o nome dele já apareceu aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai reposicionar isso, tá? Aqui em cima, o JP3 também é um elemento óptico. Então eu vou chamar de fototransistor 1. Fototransistor 1 e o de baixo vai ser o fototransistor 2. Perceba que todo componente tem uma cruz no meio dele. Essa cruz é o ponto de referência do componente. No resistor está bem escondidinho aqui, mas dá para a gente ver também. A gente tem sempre que clicar nessa cruz para selecionar o componente, seja para movimentar, seja para renomear, copiar, qualquer coisa. Por exemplo, aqui embaixo no JP4, se eu clicar aqui, ele não faz nada. Se eu clicar aqui onde está a cruzinha, ele seleciona. Então sempre a gente vai clicar nesse ponto. Esse aqui é o fototransistor 2. Pronto. Agora todos os nossos componentes estão com os valores. Tem um outro erro aqui que foi causado pelos processos de cópia. Se você lembrar, nosso amplificador operacional, o TL072, é dividido em duas partes. Então aqui eu tenho a primeira parte do IC1, que é a parte A. Aqui embaixo eu tenho a parte B do IC1. Para fazer esse circuito eu fui só copiando, né? Então aqui eu tenho o IC1B e quando eu copiei o IC1B, ele já foi para o IC2B. Ele não copiou a parte A do IC2. Depois eu copiei o IC2B, ele virou o IC3B. Então eu não tenho a parte A nem do IC2, nem do IC3. Quando eu quis copiar uma parte A, eu fui lá em cima e copiei o IC1. Como já existia IC2 e IC3, o que o Eagle fez? Imaginou que esse cara aqui deveria chamar IC4. O próximo foi IC5 e depois teve o IC6 e o IC7. Mas então aqui acabou ficando com 7 CIs no circuito, quando dá para a gente resolver isso aqui com apenas 4. E para corrigir esse erro aqui não é tão fácil, porque se eu tentar simplesmente renomear o componente, ele não vai deixar. Eu vou vir aqui com a opção Rename, nesse cara aqui, e vou tentar transformar ele de IC4 para IC2. Se eu fizer isso, ele vai reclamar, falar que o IC2 já existe. Então a solução aqui é um pouco mais difícil do que a gente gostaria. Eu vou ter que apagar o componente, apaguei as duas partes dele aqui, vou na biblioteca e vou procurar ele de novo. É o TL072. Quando eu colocar, ele vai entender agora que esse cara aqui é a parte A do IC2, porque em nenhum momento a gente utilizou a parte A do IC2. Por enquanto eu só usei a parte B do IC2, está aqui ó, IC2B.
E aí é só posicionar ele na mesma posição aqui e vou lá também faço o invoke para poder colocar os outros dois terminais de alimentação. Seleciono onde eu quero e pronto. Vou fazer a mesma coisa para corrigir todos os outros, tá? Pronto, agora a gente só tem 4 CIs na placa, que é o que a gente queria. O próximo passo é corrigir a posição dos nomes, né? A gente tem alguns nomes, por exemplo, aqui em cima, que está um pouco cortado e tal. O que que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de deixar sempre no mesmo sentido. Então, se a nossa folha aqui é uma folha que está na horizontal, eu gosto de deixar todos os nomes, todos os valores também na horizontal. E que não fique cortando, por exemplo, do jeito que está aqui, né? O R2 em cima da net. Em alguns outros pontos a gente tem coisas parecidas. Por aqui, ó, R1 e R14, na verdade, não dá nem para ler. Ó. Tem um 14 e um 20K um em cima do outro. Então a gente vai corrigir esses detalhezinhos aqui, tá? Vou começar aqui em cima pelo resistor. Eu vou utilizar a ferramenta Move para isso. Então eu vou selecionar a ferramenta Move. Tudo no Eagle é assim, tá? Você seleciona a primeira ferramenta, depois você clica onde você quer mexer. Então eu vou selecionar a ferramenta Move e eu quero mexer esse valor aqui de 100K. Clico sobre ele e ele vê que ele está ligado ao resistor. Ele tem uma linha que está mostrando que ele faz parte daquele resistor. Eu posso clicar com o botão direito aqui para rotacionar e movimento ele até onde eu quiser. Vou deixar ele aqui e vou colocar o valor em cima. Acho que assim fica bem melhor. Vou fazer a mesma coisa no de baixo. E vou fazer isso para todo outro lugar que eu tiver problema. Vou rotacionar aqui o V, o V mais e o V menos. Se você quiser que fique um pouco melhor posicionado, você ainda pode diminuir o grid. Eu estou com um grid aqui de 1.27, é um grid alto. Como agora é só posição de texto, eu vou até deixar um grid bem pequeno, 0.254. E agora eu consigo até posicionar isso aqui com a maior precisão. Eu consigo deixar ele bem no meio, bem alinhadinho ali se eu quiser. Tá? Vou fazer isso para todos os componentes. Pronto. Agora que todos os componentes estão renomeados, estão todos de uma forma fácil de ler, o esquema elétrico ele tem que ser isso, ele tem que ser fácil de ler. A gente não pode olhar para um esquema elétrico e ficar na dúvida se o valor que a gente está olhando se refere ao resistor R10 ou ao resistor R11, por exemplo. Tudo tem que ser muito fácil de identificar, todas as ligações têm que estar muito claras e todos os valores, todas as referências têm que estar de fácil leitura. Isso aqui é como se fosse um texto que a gente está escrevendo, só que em vez de escrever em português, a gente está escrevendo em Electronic Case. Então ele tem que ser de fácil interpretação. Já comentei isso em algum outro vídeo que a gente não pode fazer um garrancho aqui, né? Se a gente faz aqui de qualquer forma, depois é mais difícil da gente mesmo interpretar, depois é mais difícil da gente ler. Seja para interpretar num momento de projeto ainda, ou seja numa manutenção. Então a gente tem que tentar deixar sempre o mais legível possível. Se quiser, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é dar nome para os blocos. A gente pode utilizar aqui embaixo a ferramenta linha. Então, se eu selecionar essa ferramenta aqui, linha, eu vou mudar o meu layer aqui, não vou nem deixar no layer nets, vou utilizar esse layer info. Vou reposicionar esse bloco aqui um pouco mais para frente, onde ele tem mais espaço, aqui assim, ó. Você vê que ele trouxe um pedacinho, ó, esse V+, aqui, ó, ele não pertence aqui, né? Eu vou voltar ele lá para o lugar dele. Quando eu clico, ele já até mostra que ele pertence a esse outro componente aqui. E aqui em volta, com a ferramenta linha, lá no layer info, vou desenhar aqui um retângulo. Pronto, fechei, dou um ESC. Vou aqui agora nas propriedades dessa linha. Vou clicar aqui com o botão direito na linha.
propriedades e vou mudar o estilo aqui. Ó. Em vez de ser contínuo, eu vou deixar ela com o estilo long dash. Ela vai ficar tracejada. Tem o long dash e o short dash, que seria só o tamanho do tracejado. Eu vou colocar isso aqui como short dash para a gente ver como fica. No meu caso aqui eu quero todos long dash. E aqui dentro desse bloco eu vou colocar um texto. Um texto que também vai estar no layer info falando o que é esse trecho aqui, o que é esse bloco. Aqui, por exemplo, é a nossa fonte simétrica. E posiciono o texto aqui no cantinho do bloco. Agora eu identifiquei aqui que esse trecho do meu esquema elétrico ele é a fonte. Posso fazer isso para o circuito inteiro. Eu vou fazer esse outro aqui e já vou até ser um pouco mais esperto. Eu selecionei o linha, eu já vou vir aqui ó, e mudar o estilo dele para long dash. Então agora eu já vou fazer a linha tracejada, não vou precisar ficar mudando a linha depois. Então eu vou selecionar todo esse bloco da frente aqui, ó, essa primeira parte, que é onde estão os nossos sensores ópticos. Fiz mais um bloco e vou colocar o nome. O nome desse aqui são sensores IR. Vou fazer isso para todos. Aqui para finalizar, eu vou até redesenhar uma parte do circuito, porque esse bloco aqui, esse amplificador operacional, ele faz parte desse circuito aqui de baixo que eu deixei separado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa net aqui e vou mover esse circuito lá para baixo. Todo esse pedaço aqui do amplificador operacional, que fazia parte do circuito M1, eu vou levar ele lá para baixo e vou ligar ele direto no resto do driver aqui. Posiciono ele aqui. Toma cuidado, porque se eu só colocar uma net sobre a outra, como eu estou fazendo aqui, não representa uma ligação. No caso aqui, como os dois são a mesma net, ele até está ligado, mas são linhas diferentes. Eu vou deletar, você vai ver que eu vou deletar duas vezes. Eu deletei duas nets aqui. E agora eu vou reconectar o resistor direto aqui. E agora aquela minha net que chamava M1, ela vai ser aqui, ó. Então eu vou dar um rename aqui. Esse aqui vai ser minha net M1. Ok. Vou deixar ela aqui. E ela também vai estar ligada lá em cima nesse trecho aqui onde eu retirei. Eu vou fazer uma linha aqui. E na hora que eu vou fazer essa linha aqui, eu tenho que tomar cuidado porque eu estou com o estilo long dash. Ó. As propriedades, tanto aqui para fazer net ou para fazer linha, são as mesmas, tá? Mas toma cuidado para não confundir. Então eu vou voltar aqui para o estilo continuous e vou fazer um pedaço de net aqui para fora e vou renomear aqui também como M1. Yes, pode conectar. Deixa M1 aqui. Então agora o M1 sai daqui e vem aqui para baixo. Vou até fazer um pedacinho da net aqui só para ela ficar mais clara do que a gente está falando. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o M2. Pronto, agora sim nosso esquema elétrico está bem legal, está bem identificável, todos os blocos aqui com o que ele faz, dá para a gente ler todos os componentes. Beleza, eu vou salvar esse arquivo e agora a gente vai exportar a nossa BOM, a gente vai exportar a lista de materiais. Para isso eu vou vir aqui em File e a opção Export. E aí ele tem várias coisas aqui para exportar. O que a gente quer é esse aqui, ó, BOM, Bill of Materials, a lista de materiais do circuito. Clico aqui, ele vai me dar essa lista. Ó. Você vê que ele tem a parte, ou seja, qual é o componente, C1, C2, D1, D2, está em ordem alfabética aqui. Depois ele tem o valor. Então, o capacitor 1 é de 1000 micro, o capacitor 2 é de 1000 micro. Aqui no device ele tem o nome do componente lá na biblioteca. O componente que a gente pegou aqui era um diodo um N4004. A gente renomeou o valor dele para um N4007, mas o nome dele lá na biblioteca é um N4004. Tem o encapsulamento dele, DO41, DIL8, os conectores tudo 1x2, do tipo pin header, todos os encapsulamentos.
a descrição do componente, o que ele é, e outras colunas aqui, polaridade, spice model, spice prefix, etc. Isso aqui a gente pode fazer várias coisas. A gente pode só visualizar. Então, se eu clicar aqui no View, ele me abre essa lista desse jeito. Eu posso salvar isso aqui de algumas formas. Eu posso salvar isso aqui como um arquivo texto, um arquivo CSV ou um arquivo HTML. Se eu salvar com um arquivo CSV, eu posso levar isso aqui para o Excel e editar no Excel, por exemplo. Vamos fazer isso. Save. Ele me pergunta onde eu quero salvar. Já traz a pasta lá, ó, a pasta Eagle Projects AGVV2. Vou salvar aqui mesmo. Agora aqui na pasta do projeto tem um arquivo .csv. Esse arquivo a gente pode abrir ele no Excel e ele é um arquivo onde ele traz toda aquela lista que a gente viu lá dentro do Eagle. Todos aqueles campos que a gente viu separados em colunas. Aqui tem uma coisa que alguns softwares trabalham de uma forma semelhante a isso e outros bem diferente. Por exemplo, o Proteus ele é muito diferente. Eu mostrei num outro vídeo aqui já. Vou deixar ele aqui em cima para quem quiser ver. Que no Proteus isso é feito de uma forma bem travada, ele gera um arquivo PDF. Um arquivo bem legal, bem organizadinho, mas é um arquivo PDF onde você não consegue editar nada. No caso do Eagle não, ele te gera um arquivo em Excel, mas a parte boa disso aqui realmente é o fato desse arquivo ser editável. Nesse momento a gente não vai fazer a edição desse arquivo, a gente vai voltar nesse arquivo aqui lá no final desse curso, se não me engano no vídeo 8 ou no vídeo 9, quando eu for falar para vocês sobre os arquivos que a gente vai gerar ao final do projeto de PCB. Lá no final a gente vai ter mais informações sobre o projeto, outras coisas que a gente pode querer acrescentar aqui nessa BOM, que são interessantes a gente passar para o nosso comprador ou para o nosso fornecedor direto. E aí a gente vai voltar aqui nesse arquivo então. Por hora a gente gerou o arquivo exportando ele do nosso editor de esquema elétrico. Lá na frente a gente vai editar isso aqui, a gente vai editar realmente no Excel, a gente vai tirar algumas colunas que não são necessárias, talvez a gente inclua outras. E eu vou mostrar para vocês um modelo de documento de lista de materiais que eu utilizo, que é baseado nessa lista que a gente já tem aqui. No próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre os encapsulamentos dos componentes, para depois a gente começar a ver o editor de PCB.